De cenário novo, a gente vai dar continuidade a um quadro do canal que vocês gostaram demais e que esse particularmente eu tenho uma conexão especial. Hoje a gente vai entender o perfil narrativo do Christopher Nolan, ou a gente vai entender por que a gente não entende os filmes dele. Também é um tema para esse vídeo. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Se você não viu a primeira versão desse quadro, em que eu analiso o perfil narrativo do Tarantino, você não deve saber sobre o que ele se trata, então vou te dar uma explicação bem rápida. Nesse quadro, perfil narrativo, eu pego um roteirista, pego as obras desse roteirista e vou avaliando todas as suas obras, encontrando padrões e tendências e o estilo em que ele gosta de narrar. Aqui nesse caso, como foi o caso também do perfil passado, que foi do Tarantino, a gente tem uma pessoa que é roteirista e diretora também. Nesses casos, a gente tem sempre que tomar cuidado e dar uma refletida, né? Bom, é lógico que essa pessoa tem muito mais controle sobre a narrativa, então é muito mais provável que o que a gente assiste é 100% o estilo dela. Lógico que se alguém escreve o roteiro e outra pessoa dirige, você vai ter ali estilos que se complementam. A obra vai ter o seu estilo próprio, vai ter a sua unidade, mas você vai ter ali duas vozes que complementam aquela história. Eu não preciso nem dizer que esse quadro vai ter spoiler, né? Porque, gente, só que vocês sabem aqui nesse canal, Narratologia. Eu nem mais aviso que tem spoiler aqui, porque, gente, como é que eu vou analisar o roteiro sem dar spoiler? Não tem como. Uma outra observação que eu quero fazer antes da gente começar é sobre o Jonathan Nolan, que é irmão do Christopher Nolan e que também trabalha nesse mercado. Aliás, o Christopher Nolan, gente, ele emprega todo mundo. A esposa dele, o irmão dele, a cunhada dele. Ninguém fica sem trabalho com o Nolan, é maravilhoso. O Jonathan Nolan, gente, eu não sei se vocês sabem, mas ele é criador, junto com a esposa dele, de Westworld, que é uma série que eu gostava bastante até a segunda temporada. Aí veio a terceira temporada e virou outra série, enfim, não sei o que aconteceu. Mas ele coescreveu alguns filmes junto do Nolan e ele criou algumas histórias. Por exemplo, a premissa de Memento, quem criou foi ele. E ele também coescreveu Interstellar. Então, vale a pena destacar que o irmão do Nolan também ajuda ele nas suas produções, principalmente na parte de escrita, mas quem viu Westworld sabe que tem um perfil bem parecido. E para construir a minha análise e todas as observações que vocês vão ver neste vídeo, eu levei em consideração os seguintes filmes do Nolan. Memento, no Brasil acho que se chama Amnésia, né, se eu não me engano. A Origem, que quem me acompanha no Instagram já sabe que é o meu filme favorito. Já devo ter assistido, gente, umas 5, 6 vezes A Origem. Nossa, eu acho muito bom mesmo. Interstellar, Dunkirk, Tenet, Cavaleiro das Trevas e O Grande Truque. Esses são os filmes do Nolan que eu tô levando em consideração aqui para fazer essa análise. E uma coisa que é muito importante de ser dita, gente, é o quanto os filmes do Nolan, eles trazem um equilíbrio muito interessante entre narrativa clássica e narrativa moderna. A maior parte dos filmes do Nolan, se eu tivesse que caracterizar o tipo de narrativa, o modo de narrativa que o Nolan mais gosta de narrar é, sem sombra de dúvidas, uma narrativa híbrida entre clássico e moderno. Vou explicar tudo isso para vocês, mas de características clássicas, o que a gente tem? A gente tem sempre um grande conflito a ser resolvido nos filmes do Nolan, isso é fato. Sempre tem uma ação externalizada, sempre tem esse grande plot, né, que vai ser desenvolvido. E também a gente tem muita dramatização. Quero, inclusive, dar um destaque maior para a dramatização um pouquinho mais no fim da nossa análise. Agora, em relação à narrativa moderna, a gente tem o que é a maior característica do Nolan, que é a bagunça cronológica, que a gente tecnicamente chama de narrativa não linear. Eu também deixei aqui marcado, gente, o quanto o final aberto também é algo que o Nolan gosta muito. Apesar de ele não usar final aberto em todos os filmes dele, ele sempre gosta de deixar uma sombra de dubiedade, de ambiguidade, gosta de plantar ali um paradoxozinho pra gente no final, algo pra gente pensar, pra gente desvendar. Enfim, isso é uma coisa que você pode ter certeza. Você sempre vai sair dos filmes do Christopher Nolan pensando, refletindo. Você não vai sair com a sua mente em paz, sua mente tranquila, tipo, entendi tudo, deu tudo certo. Não.
né? Enfim, eu também, sendo bem honesta com vocês, eu não sei o quanto o filme é pra gente entender o filme do Nolan. Eu acho que boa parte da confusão que acontece, e essa confusão, inclusive, eu reparei muito em Tenet, acontece até mesmo na montagem. Uma montagem meio confusa que você fica, ué, mas a continuidade tá muito boa desse corte precioso. Sabe, são bagunças que são propositais, porque é feito para você, espectador, ficar desconfortável e ser empurrado para uma posição de reflexão. Se você tá no local confortável, você não pensa. Por que você vai pensar se tá confortável? Então, os filmes de narrativa moderna, né, isso foi muito desenvolvido no cinema moderno europeu. Eles te colocam num local em que você fica um pouco mais confortável, em que você tem que prestar um pouco mais de atenção na cena, em que você precisa interpretar, precisa ter ali uma sensibilidade maior para sacar. Você tem que botar a cabeça pra pensar. Então é por isso que às vezes a gente até fica, cara, eu nem sei o quanto que o filme quer que eu realmente entenda esse negócio, porque eu não tô conseguindo entender. Mas esse desconforto, essa confusão, ela é completamente proposital, tá, gente? Pra poder fazer você botar a cabeça pra pensar, pra fazer você criar suas próprias teorias e interpretações daquela narrativa que você acabou de acompanhar. Pra você, espectador, sair com uma reflexão. E pra tentar elucidar melhor pra vocês por que a narrativa que o Nolan usa é uma narrativa não linear, eu trouxe aqui 3 conceitos que são explanados pelo teórico Andrés Kovács no livro dele Screening Modernism. Já falei bastante desse livro, recomendo bastante. É um livro que decupa muito a narrativa e o estilo, a cinematografia do cinema moderno europeu dos anos 50 a 80, assim, vale muito a pena mesmo. E ele tem uma coisa que ele chama, fazendo uma tradução assim bem bruta, tá, gente, que eu fiz assim, não sei se é a tradução mais adequada. Ele traz 3 conceitos pra gente que ele enquadra da seguinte forma, ó: padrões de trajetoriedade da narrativa. Então o que ele tá querendo dizer, esse teórico, né? Que é um padrão de como a gente constrói os acontecimentos da narrativa, na ordem que a gente coloca, né, a trajetória desses acontecimentos, em que ordem esses eventos vão acontecer, né? E ele traz 3 tipos pra gente. Primeiro é a narrativa linear, a narrativa clássica, que, nas palavras de Kovács, linearidade nesta visão significa uma continuidade cronológica, causal e conceitual que culmina numa situação fechada de informações narrativas relevantes. Ou seja, numa narrativa clássica, a jornada do herói, arquiplot, aquela coisa bonitinha que a gente gosta, que chega mastigada pra gente, que a gente não tem que ligar 2 pontos para entender a narrativa, ela já tá toda explicada, toda dada pra gente. A gente vai ter o que a gente chama de causalidade lógica, ou seja, os eventos da narrativa, eles funcionam como engrenagens. Então essa engrenagem se movimenta, que movimenta essa, que movimenta essa, que movimenta essa. E as coisas vão acontecendo de forma linear. Inclusive, é uma coisa que muita gente se confunde, mas sim, quando você usa um flashback, você tá rompendo com essa linearidade, né? Então o flashback, ele nem sempre é algo tão popular assim, porque o mais confortável pra gente é sempre assistir uma narrativa linear. Entendendo? Ah, beleza, aconteceu isso, depois isso, depois isso, depois isso. Não tem perigo do espectador se confundir. Uma segunda forma de narrar é a circular. Olha só. Se uma narrativa linear é resolvedora de problemas, ou seja, eu tenho um conflito, eu tenho que solucionar esse conflito, isso é a narrativa clássica, a narrativa circular é descritiva. Ou seja, eu tenho uma narrativa que ela começa num ponto, ela vai dar toda uma volta e ela vai terminar no mesmo ponto em que ela começou. Ou seja, eu não resolvo o meu conflito, eu não resolvo o conflito que eu estabeleci. E, muito provavelmente, ao longo dessa narrativa, eu também não exploro maneiras de como resolver esse conflito. Ou se eu exploro, eu não atinjo essa maneira, né? Eu não consigo alcançar essa resolução de conflito. Aí a gente já começa a falar dos filmes do Nolan. E aí, gente, na minha leitura, o filme Memento, que é Amnésia, né, em português, ele traz esse tipo de narrativa, ou pelo menos ele traz traços dessa narrativa. Porque se você pega o ponto de partida e o ponto final da narrativa, termina exatamente no mesmo ponto. O protagonista, ele começa e termina do mesmo jeito. Apesar de você ter visto um conflito acontecer, apesar de você ter visto eventos se desenrolarem, apesar de você ter visto uma, talvez, aparente resolução de um conflito. Mas, na realidade, você estava sendo
muito confundido ao longo da narrativa, você estava sendo apresentado a cenas falsas, é algo que o Nolan gosta de fazer também. Você é quase que como induzido ao erro nos filmes do Nolan. Você é induzido a acreditar em uma coisa para depois ele trazer uma peripécia, uma reviravolta e falar: ahá, te peguei, espectador. E o que você faz nesse tipo de caso, né? Você vai se aprofundando bastante naquela narrativa e naqueles personagens. Um filme que eu acho que tem um pouco disso, mas não sei se exatamente seria isso, seria o Tenet. Só que eu acho que o Tenet, ele entraria mais nessa narrativa circular, mas pela ficção científica e pela teoria de ficção que existe nele, a teoria física, né, que existe nele, do que propriamente pela característica da narrativa. Porque em Tenet, o protagonista, ele não termina a narrativa da mesma maneira com a qual ele começou. Ele termina diferente, sim. Então, por isso que não dá pra caracterizar. Mas se fosse pegar só pela teoria, só pelos eventos da narrativa, você dava até pra você pensar que realmente acontece de forma circular. Ele volta pro mesmo ponto em que ele partiu. E aí a gente vem pra terceira categoria de padrões de trajetória da narrativa, né? Como o nosso querido Kovacs diz. E o que você tem aqui nesse caso de narrativa espiral, né? Deixa eu primeiro fazer uma analogia com vocês, ó, gente. Narrativa linear começa aqui e vou reto, termino aqui. Narrativa circular, eu começo nesse ponto, eu dou toda uma volta descritiva, eu me aprofundo numa situação e eu termino nesse mesmo ponto. Na narrativa espiral, eu começo aqui e eu vou me aprofundando, mas eu não termino naquele mesmo ponto em que eu comecei. Ao mesmo tempo, eu não necessariamente vou conseguir resolver o meu conflito. Presta atenção aqui comigo. Na narrativa espiral, o que eu tenho? Eu tenho um conflito que começa e que pode ser parcialmente resolvido, e daí eu vou para outro conflito que aparece, e daí eu vou para outro conflito, e depois outro conflito, e depois outro conflito. E eu vou aparecendo conflitos para eu resolver. E assim, o espectador, ele acredita que resolveu aquele conflito, mas na realidade não resolveu aquele conflito, e você na realidade já tem outro conflito para ser resolvido, para ser arrumado. Essa estrutura foi muitíssimo utilizada no cinema moderno europeu, muitíssimo utilizada, né? Você tem ali os personagens que vão sempre, e ele, enfim, tem toda uma teoria e uma filosofia do acaso e de coisas que vão acontecendo e vão surgindo pra você resolver, né? Não é mais aquela coisa da jornada do herói, essa é a crítica, né? Em que você, beleza, tem uma coisa pra eu resolver, deixa eu ir lá resolver essa coisa e esquece tudo da vida. Não, a vida é atrapalhada. Então assim, você quer resolver uma coisa, só que daí aparece outra no meio do caminho e você tem que resolver aquela coisa e aparece outra mais urgente, daí você vai tentar resolver, né? Enfim, é assim que acontece. E o que é legal aqui do Nolan, gente? Na minha visão, ele acaba conseguindo conciliar, aí que mora a hibridez dele, ele acaba conseguindo conciliar uma narrativa linear com uma narrativa mais espiral. Então, por exemplo, eu tenho ali no início do filme estabelecida a meta de conseguir implantar uma informação na cabeça de uma pessoa. Então, eu tenho aquela meta. Só que, aqui no caso de Inception, eu vou abrindo outros conflitos no meio do caminho, apesar de ter este para eu resolver. Por exemplo, toda a trama do passado, ele literalmente tem que parar no meio da narrativa e entrar naquele subconsciente dele para conseguir resolver a questão dele do passado com a mulher dele. E que no final do filme, a gente nem sabe se ele realmente conseguiu resolver, porque ele decidiu pular o teste de realidade. Ele decidiu passar por cima daquilo. Ele quer saber, Dani, se eu tô aqui com os meus filhos, eu posso ter passado por um problema, isso aqui pode ser tudo mentira, mas eu quero viver isso, eu quero ver isso. Então eu acho que aí a gente tem um exemplo desse tipo de narrativa. E também, gente, a não linearidade também ocorre nos filmes do Nolan por meio de interseções de tramas, o que a gente também pode chamar de multiplot. O multiplot mais puro mesmo, assim, do Nolan, tá no filme Dunkirk, que eu sempre quero falar Dunkerque, que é o nome da praia lá. Ali, o que você tem? Você tem 3 tramas principais que não acontecem ao mesmo tempo, percebe como ele vai bagunçar o negócio? Você tem uma que acontece uma semana antes do evento, você tem outra que acontece 1 hora antes do evento, e você tem outra que acontece 1 dia antes do evento. Elas são apresentadas exatamente nessa ordem. A trama de quem tá lá no mole, a trama de quem tá lá nos aviões e aquele filho, aquele pai, aquele ajudante que estão lá no barco. E essa é uma outra maneira de você quebrar essa linearidade. Você vai misturando tramas diferentes que se passam em épocas diferentes, em
períodos diferentes, a mesma coisa acontece também em Interstellar, não vamos nos esquecer. Enquanto o protagonista tá lá no espaço, tá tentando resolver a bronca toda, a filha dele tá lá, ficou responsável por resolver uma bucha lá que ele deixou pra ela de uma conta que ela precisa resolver. Então, irem aparecendo problemas para serem resolvidos e problemas inclusive do passado que vão surgindo e que de repente tem essa urgência e essa imediatez para serem resolvidos, também é uma característica das narrativas do Nolan e pode caracterizar, na minha interpretação, essa mistura da narrativa clássica com a narrativa moderna, especialmente da narrativa linear com a narrativa espiral. Em relação a gênero, tem algumas coisas que eu quero conversar com vocês sobre os filmes do Nolan. A primeira delas é em relação ao filme noir. Os filmes dele têm uma inspiração e bebem um pouco ali na estética de filme noir. O que você tem nesses filmes, né? Você sempre tem, em geral, um homem como protagonista, que é o caso dos filmes do Nolan, né? A gente que é mulher, que é fã do Nolan, a gente fica meio tipo, pô, Nolan, tá bom já, né? Vamos fazer um filme com a protagonista mulher, né? Vamos nessa. As mulheres também são complexas, elas também podem passar por essas jornadas de altos e baixos e não lineares, também é legal, né? E o filme noir também tem muito característica essa coisa de um mistério a ser solucionado. Então essa coisa, uma coisa quase detetive, assim, que o grande truque tem muito, né? Pera lá, tem que desvendar uma coisa, tem uma coisa estranha acontecendo, tem que desvendar isso. Batman traz um pouco disso também. Batman é super filme noir, os filmes do Batman do Nolan. Tem uma pegada noir super forte. Você tem desde tudo assim, você tem a figura lá da mulher sedutora, que tem nos filmes noir, que tem em Memento também. Você tem ali o protagonista, homem complexo, confuso, cheio de ambiguidade, cheio de camadas de personalidade. Você tem também uma coisa a ser solucionada, um crime que aconteceu e que precisa ser resolvido e que justiça precisa ser feita. Essa coisa do detetive, digamos assim, né, da investigação, não acontece só nas tramas, ela acontece também por parte do espectador. Porque o espectador, ele tem que estar muito ligado nos filmes do Nolan, ele tem que estar prestando atenção. É como se a gente também estivesse investigando os fatos. E o que eu achei mais legal é como ele fez isso em Dunkirk. Porque nesse filme, você começa a ter que juntar as peças. Pera lá, se aquele ali aconteceu um dia antes, e aquele ali uma hora depois, então esse é esse que é aquele outro. E daí você vê que o personagem que tava lá no barquinho da família, depois aparece lá guiando vários soldados do exército no mar, sabe? Então, assim, você também, espectador, faz quase um trabalho de detetive nos filmes do Nolan. De tentar interpretar, de tentar entender o que tá acontecendo. E a satisfação quando você entende, o que não acontece na maior parte dos casos, é muito grande. Ainda sobre gênero, existem 3 em que Nolan gosta de transitar muito e que ele costuma misturar, que são ficção científica, ação e suspense. Suspense, na minha opinião, o gênero mais importante de Nolan, porque se eu quero que o meu espectador vá para esse local de desconforto, para botar ele para pensar, para botar a cachola dele para funcionar, o que que eu preciso? Eu preciso suspender informações dele. Se eu deixo lacunas de informações, se eu suspendo informações do meu espectador, eu empurro ele para esse local de ter que preencher estas lacunas, de ter que pensar nessa informação que está suspensa. Ficção científica, ele usa muito para dar amparo da bagunça cronológica dele. Eu não sei se são as teorias que ele gosta que geram a cronologia, digamos assim, a não linearidade, ou se a não linearidade, a vontade de querer narrar de forma não linear, faz ele querer buscar um amparo científico, enfim, explorar isso de uma maneira física quântica, enfim, todas as teorias que tem, principalmente Interstellar, né? Interstellar dá um nó, assim, é difícil aquele lá. Ah, uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, gente, do final aberto, né? Nem citei o final aberto. Olha, eu não vou falar muito de final aberto, porque eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre o final aberto, que eu, inclusive, analiso o caso de Inception. Mas também é característica do Nolan trazer esse artifício do final aberto que reforça essa vontade de botar o espectador para pensar. É você não dá a resposta para ele, você bota ele para pensar. E, galera, se você quiser se tornar um roteirista de verdade, se você quiser aprender a escrever um roteiro
hoje, não se esqueça de que as vagas para o meu curso de formatação de roteiro estão abertas. Eu já tive mais de 300 alunos no meu curso de formatação de roteiro que aprenderam a escrever um roteiro, que submetem para festivais, que já estão conversando com produtoras, porque se tornaram mais roteiristas, porque aprenderam a como dominar a linguagem audiovisual. Então, se você quiser aprender a escrever seu próprio roteiro não linear, clica no link que está aqui na descrição, que você tem acesso imediato ao curso e no final você ganha o certificado também. Uma última coisa que eu quero conversar com vocês sobre os filmes do Nolan é sobre as dramatizações. E aí vem muito a parte narrativa clássica e vem a parte de como a gente, mesmo não entendendo, a gente continua acompanhando a narrativa. O Nolan, ele trabalha com uma tensão dramática muito alta. Como que eu mantenho essa tensão dramática lá em cima? Tem um termo que a gente usa para dramaturgia que é o at stake, que é o que está em risco, né? O que eu tô correndo risco aqui? Qual o perigo dessa situação? Na maior parte dos casos do filme do Nolan, é o maior risco que todos nós seres humanos entendemos, que é o risco de vida. Então, se eu tenho um personagem que corre em risco de vida do início ao fim da trama, você não concorda comigo que a tensão vai estar lá em cima? Esses caras podem morrer a qualquer momento. E o Nolan mata. É tipo Game of Thrones, ele mata mesmo, ele não tem dó. Então a gente realmente fica tenso. Porque se você tem esse tipo de tensão no filme da Disney, tipo assim, é uma tensão meio... Ah, beleza, eu sei que eles vão viver, né? Mas quando é um filme do Nolan, do Tarantino, você realmente tá tenso, porque você não sabe se aquele personagem vai morrer, porque as chances dele morrer são altíssimas. Então ele mantém essa tensão dramática lá em cima, coloca os personagens pra correrem riscos, então... Putz, é o risco da gente perder todas as oportunidades que a gente tinha de vencer essa missão, é o risco da gente ficar preso nesse sonho, é o risco da gente ficar preso nesse planeta, preso no espaço, é o risco da humanidade sumir, é o risco de destruir todo mundo, né? Enfim, o Nolan sempre trabalha com essas tensões dramáticas lá em cima, o que ajuda a gente, espectador, a acompanhar mais facilmente a narrativa dele. E um último aspecto que eu quero contar pra vocês sobre como a gente consegue, sim, enxergar uma potência narrativa num lado estético. Não sei quantos de vocês sabem, mas o Nolan, ele sempre prefere efeitos práticos a efeitos especiais. O que é isso? Em vez de eu colocar meus personagens ali numa tela verde zona e fazer um corredor girar, ele constrói o corredor que gira e bota os atores lá para atuar num corredor que gira, que é o caso de Inception. Por que ele prefere efeitos práticos? Não só porque eu acredito que ele gosta, enfim, como estética de direção, enfim, gente, é fato, assim, ele prefere explodir um prédio na vida real, tô brincando, em maquete, pequenininho, e bota a câmera lá para fingir que o negócio é grande, do que botar uma explosão artificial. Ele prefere muito mais efeitos práticos, o que... Enfim, na minha visão como espectador, eu sempre prefiro, eu acho muito mais legal o efeito prático, mas também é muito mais difícil de filmar. E qual que é o ganho narrativo disso? O ganho narrativo disso é que a gente favorece a dramatização. Então a gente pode dramatizar muito mais. A gente pode ver muito drama ali acontecendo. A gente não tem que ver só 5 segundos, porque senão a gente vai ver que é efeito especial, e porque é muito caro fazer efeito especial, senão vai ficar ruim. Não, assim. Ele bota 3 câmeras e você vê o negócio realmente acontecendo de vários ângulos, sabe? Tipo, ele descendo o trem de pouso lá do final do filme em Dunkirk, que você tem ali tensão até o último momento, você fica, meu Deus do céu, será que ele vai conseguir descer esse trem de pouso ali a tempo de pousar? E enfim, dá tudo certo, ali que já é o final do filme, ali não tem mais jeito, gente. Bom, era isso que eu tinha pra conversar com vocês sobre o Christopher Nolan. Se você quiser ver outros roteiristas aqui neste quadro, coloquem aí nos comentários sugestões. Estou pensando em trazer a Shonda Rhimes aqui no próximo quadro. Se você não sabe quem ela é, por favor, dê um Google. Não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais, de se inscrever no canal, deixar um joinha, recomendar para aquele seu amigo que é cinéfilo e que adora os filmes do Nolan. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!